Então estamos na nossa jornada, eu acho que estamos quase no fim, né, da nossa jornada nos dons. Logo, logo nós vamos ter um novo estudo, ter uma nova oportunidade de algumas coisas. Nós temos vários estudos para poder fazer. Eu gosto de estudo em série, né? Acho que fica fácil para todo mundo pegar uma linha de raciocínio, a gente desenvolver bem essa parte. Então nós estamos nos dons. Vamos lá para Romanos 12, para a gente ficar um pouco mais sintonizado aonde a gente está. Romanos 12, nós estamos no versículo 8. Vamos começar no 6 ali, né? Só para a gente revisar. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então nós estamos no penúltimo dom da lista, né? Que é o de presidir. Então nós temos passado por várias questões. Como eu tenho falado, né? Deus se preocupa com cada dom em cada área específica de atuação. Tem para a área espiritual, prática, intelectual, psicológica, material, funcional e emocional. Então hoje nós estamos no dom de presidir, que é o dom de administração, que a definição, ele providencia organização e direção, atuação funcional, mantém a organização e amplia a visão. Então esse dom, ele, de uma forma simples, né, em resumo, é uma habilidade de administrar, uma habilidade organizacional de colocar as coisas em funcionamento dentro de um esquema, né? Então é o presidir, é organizar, é administrar. Quando algo chega nas mãos de quem tem esse dom, ele administra. Se for necessário delegar funções, ele delega, ele coordena, ele indica as necessidades, ele indica as áreas que precisam ter mais atenção, direciona os esforços e alcança o objetivo. Nada mais é do que fazer a questão funcionar com mais clareza, com mais facilidade, né? Ele como tem a questão a gente não pode confundir ele com um dom de serviço, né, um dom de ministério. O de ministério é a função prática. O presidir ou administrar é organizar essas funções práticas. Então é diferente, o âmbito de atuação é completamente diferente, né? Não sei se você é daquelas pessoas que gosta de organizar e dirigir grupos, né? Envolve liderança, obviamente, envolve direcionamento, envolve posição, envolve postura, envolve uma série de questões. Então, obviamente, quem tem esse dom vai assumir algumas responsabilidades à frente de grupos, à frente de pessoas, e ele tem habilidade, facilidade de identificar as necessidades principais, de direcionar recurso humano e tudo mais, material, para solucionar aquelas questões, aquelas necessidades. Alguém gosta disso aqui? A princípio, a gente tem falado nada a princípio. Alguém gosta? Ou não? Tem que ter um pelo menos. O que tem faltou, talvez. Não entra nessa não. Vamos assumir aí a responsabilidade, né? Lembra-se, não, mas eu já tenho um dom. Falei, você tem pelo menos um, né? Você não vai ter todos eles. Mas vamos jogar aí uma média de 2 a 3, eu acho que tem, né? Lógico que um vai ser a intensidade maior e outros menores, mas que tem.
Tudo bem, ninguém quer se manifestar, ainda tudo bem. Ou você está com sono, não tomou o café ainda, né? Não sei. Ou está esperando maiores informações para se manifestar. Esse povo é cauteloso, né? Tem poucos Pedros aqui impulsivos. Eu sou desse. E depois, não, acho que não. Então vamos ver um grande exemplo bíblico de administração, de dom de administração, que é o próprio José. Lá em Gênesis 39, 37, 39. Gênesis 39, nós sabemos que José, uma pessoa temente a Deus, né? Uma pessoa compromissada com Deus, passou por coisas que nós não temos ideia na prática do que seria isso, o que José passou. Ele sonhador, né? Visionário, sempre aberto às coisas de Deus. Deus falava com ele de uma forma, ele às vezes passava esse conhecimento, aquilo que ele recebeu de Deus, ele contava e era mal interpretado por isso. Seus irmãos não eram muito fã dele, seus irmãos o venderam como escravo, lá no Egito. Ele acabou então vivendo uma vida, numa certa forma, que ele não merecia aquilo que ele estava passando, ele não merecia aquilo, e ele foi colocado naquela situação, e ele nunca, mesmo nas piores circunstâncias, ele não abriu mão de se manter fiel ao seu compromisso com Deus. Mas eu sirvo a Deus e tudo isso está acontecendo, né, e tudo mais. Ele não se deixou levar por essa questão. Mas vamos ver aqui a experiência de José na casa de Potifar. Aonde José, olha que interessante, aonde José entrou, qual era o âmbito que ele estava, ele sobressaiu pela forma como ele agia. Ele foi bom em todos os lugares onde ele entrou e atuou, ele fez muito bem. É muito interessante isso. Ele foi vendido como escravo, que a ideia dos seus irmãos, ao vender ele como escravo, com escravo ele não teria muitas oportunidades. O escravo iria ficar focado praticamente num trabalho braçal, cansativo, onde ele não teria oportunidades talvez de falar o que aconteceu com ele e ele ser restituído à sua família. A ideia dos irmãos de José era essa, só que Deus, coordenando o processo, coloca José, permite que José vá até a casa de Potifar, um alto oficial de Faraó, e José ali começa então a exercer administração. Potifar percebe que José tem habilidades para administrar e dá ali então a responsabilidade de cuidar de todos os negócios que envolvem a casa de Potifar. Vamos ver aqui em Gênesis 39 então essa experiência. Versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos parar por aqui, que aqui já entra numa outra fase da história. Então aqui a gente poderia gastar tempo aqui vendo vários outros detalhes, como que Deus abençoa
o local onde o servo dele está. Potifar era egípcio, não servia a Deus, tinha outros deuses, uma convicção espiritual completamente fora daquilo que Deus esperava, mas ele estava sendo abençoado, a sua casa prosperando por causa de José, não por causa dele. Então tem esses vários âmbitos, né, que a gente pode perceber. Uma empresa pode desenvolver mais porque tem um servo de Deus lá dentro. É lógico, tem um servo de Deus nó cego que faz tudo errado, não adianta, né? Você está entendendo aqui o princípio. O Senhor era com José, José era temente, José era um camarada focado, né? Fazia as coisas corretamente. Aí é diferente. É de Jesus, faz tudo errado. Mas não tem como combinar a coisa. É de Jesus e faz tudo errado, não bate, né? Essas duas frases não tem como funcionar bem. Então aqui a gente está percebendo, né, que por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então José tinha habilidade, e a gente percebe que essa habilidade, depois Deus dá uma visão a José sobre 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José, sabedor disso, administrou de tal forma que o Egito tinha providências para suportar 7 anos de fome. E todas as outras nações ao redor, inclusive a família do próprio José, que o vendeu como escravo, foi beneficiada dessa administração. Olha como é que a coisa é tão grande, né? E a administração, a forma como ele organizou os recursos, como ele poupou os recursos, as colheitas, como ele investiu nas plantações, os negócios que o Egito fazia com as outras nações, foi uma forma que Deus abençoou José nesse dom de administrar, que mesmo numa crise de 7 anos, o reino do Egito sobreviveu como se nada tivesse acontecendo, não só internamente, mas como sendo útil e providenciando recursos para outras nações. Porque a família de José saiu de onde estava e foi até o Egito comprar recursos, buscar recursos. Olha que coisa impressionante, né? O que é uma administração bem feita, seguindo princípios corretos, princípios bíblicos, seguindo o direcionamento de Deus, como isso pode acontecer. Então José ele é descrito normalmente na Bíblia como um exemplo de administração. E Potifar só sabia do pão que ele comia, mais nada. Tudo José tomava conta. Então a Bíblia fala de mordomo, de mordomia. Mordomia a gente entende como vida mansa, né? Fulano está na mordomia. Não, mordomia é nada mais do que administração, coordenação dos bens que te foram confiados. Então, quem tem o dom de administração vai saber coordenar essas questões, coordenar bem. Isso envolve tudo, tanto questão que envolve finanças, quanto questão que envolve qualquer outra coisa. Vai organizar um grupo para varrer o chão. Quem tem um dom de administração vai conseguir coordenar um grupo de 3 pessoas para varrer o chão mais rápido que outro que não sabe. Ô fulano, como é assim? Não sei. Junta, vamos fazer o seguinte, vai varrendo dos lados, depois chegar nas beiradas, a gente junta tudo. Não, é melhor se cada um fez as beiradas e junta tudo no meio. É uma bobeira, parece isso, né? Mas quem tem um dom de administração, ele vai saber organizar a varredura do chão de forma mais simples e objetiva. Então é um dom importante. Por que esse dom, às vezes a gente acha que só o pastor tem esse dom? Não quer dizer que todos os pastores têm, alguns têm, outros não. É importante seria bom que todos os pastores tivessem esse dom, mas não quer dizer que todos terão. Mas na falta desse dom no líder principal, ele deve identificar quem próximo dele tem e o auxilie nisso. Por questões óbvias, né? Habilidade. Então,
Isso é importante, porque às vezes quem está numa posição e não tem essa habilidade ou esse dom, ele precisa de alguém que o apoie nisso. É a mesma situação que o sogro de Moisés o orientou. Lembra da história que Moisés passava o dia inteiro lidando com as questões do povo de Israel, e ele ficava esgotado porque ele não conseguia fazer mais nada, eram milhões de pessoas e fazia aquela fila para levar as questões para ele resolver e não conseguia resolver, até que o sogro dele falou assim, divide o povo, olha o que é o dom da administração, pega o povo, divide ele em blocos de tantas pessoas, levante líderes que você confia, que são capacitados para lidar com as questões de cada grupo, e você lida com as questões mais importantes e desafoga. Olha que coisa magnífica. Essa é a administração. Moisés lá se matando, vem uma pessoa e fala, mas deixa eu te dar uma ideia aqui, faz isso, você tem 3 milhões, divide em tanto, em tanto, em tanto, levanta ali uma série de líderes, organiza, orienta eles como eles devem julgar, as questões mais importantes eles trazem para você. Você não precisa ficar aqui se matando 14, 15 horas por dia ouvindo reclamação, porque o povo de Israel era enjoado, né? Povo enjoado. Tô com frio de noite, aí Deus põe uma coluna de fogo. Agora tá ruim, não quer. Aí, tô com fome, manda o maná. Não quero mais maná. Aí vai, quero água. Aí Deus faz sair a água da pedra. Agora o povo reclamava de tudo. Mas e Moisés escutando? Não era à toa que a Bíblia fala que Moisés era a pessoa mais mansa do mundo. Tinha que ser. Se for uma pessoa normal, não durava 15 minutos com aquela turma reclamando no seu ouvido. Até que vem o sogro dele e dá essa ideia genial, né? Isso é administração. Então vamos lá. Então nós temos a nossa lista. Vamos refletir um pouquinho ali algumas questões. Quem tem o dom de administração, o dom de presidir, é altamente motivado para organizar sua área de responsabilidade. Então vamos dar uma ideia prática aqui. Vamos supor que isso aconteça logo. Vai acontecer, estou profetizando aqui, né? Vamos supor que eu precise de alguém para coordenar o departamento infantil da igreja, uma pessoa que vai organizar a escala dos professores, organizar material, vai fazer esse processo todo. E alguém que fica assim, me chama, eu quero. Aí vai fazer o inventário de todo o material das crianças, vai fazer uma planilha, os índices e tudo numerado, vai organizar tudo direitinho, vai fazer a escala, todo mundo vai correr atrás de todo mundo na igreja que quer atuar com as crianças, vai fazer aquilo e vai organizar uma planilha, dia tal é fulano, dia tal é ciclano, vai ficar aquela coisa maravilhosa, e eu vou ficar rindo, vou dormir rindo. Quem será que vai? Não precisa estar tudo já planejado, já tem alguém que se dispôs, a pessoa fica animada, tudo meio bem organizado e faz isso com toda a disposição e alegria. Olha que bênção, tem alguém assim que vai fazer isso? Eu sei que tem, não sei ainda quem, mas alguém que tem esse dom, Deus vai cutucar ela, né? Para ela se dispor e assumir essas responsabilidades. Você gosta desse tipo de coisa, de organizar a sua área de responsabilidade? Mas isso dá muito trabalho. Lógico, tudo na vida dá trabalho. Tudo que é bem feito dá trabalho. É mais complexo, né? Mas aquilo que a gente tem habilidade ou tem o dom, a gente faz isso e vai querer realmente fazer. Lembra qual que é a característica principal do dom? Você faz bem e ama fazer, né? Isso é o dom. Você faz muito bem e gosta. Então, você gosta de organizar a sua área de responsabilidade? Quem gosta? Ninguém? Gosta de falar, toca pra lá. E vai assim, um exemplo, irmã Cida, você vai coordenar o café semana que vem. Beleza, chega a semana que vem, parece um pacote de biscoito creme cracker. Oi, irmã Cida, o café. É. Mas
Era eu que tinha que pedir? Visão, né? Zero de entendimento de administração. É a sua área de responsabilidade. Foi te dada uma responsabilidade. Você não preocupou nem quem ia fazer o café. Ou não correu atrás de alguém. Alguém pode trazer um bolinho, um biscoito, um creme cracker, um biscoito tal, não sei. Então é assim, quando recebe uma responsabilidade, você logo já faz os planejamentos. Acho que fulano, eu posso pedir para alguém fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou coordenar, vou colocar tal toalha na mesa. É essa visão. Eu não sei, é lógico que atualmente, né, na minha circunstância, eu quero pôr ordem nas caixas que estão lá em casa me impedindo de transitar. É meu foco. Depois que eu consegui andar dentro de casa sem chutar alguma coisa, aí eu quero organizar outras áreas, né? Mas não adianta eu querer organizar tudo uma vez, aí pronto, aí ninguém vai entender nada, né? Mas eu gosto dessa parte. Eu tenho que fazer tal coisa, então vamos organizar. É bom. E essa questão de só, às vezes, como tem muita gente que fala, não, vamos pela fé. Vamos ter tal coisa, vamos. Então Deus vai agir. Deus vai agir, mas se você não assumir a sua parte, Deus não vai, né? As coisas não vão sair flutuando e chegar onde elas têm que estar. Então é muito importante que a gente entenda que a parte da organização, de colocar as coisas no seu devido lugar, fazer aquilo funcionar, a gente tem que fazer, né? Eu não sei se você é muito inclinado a isso, se é muito motivado para organizar a sua área de responsabilidade. Quem tem o dom de presidir expressa ideias de organização de uma forma clara. Você vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Você prefere fazer isso ou aquilo? Ah, não sei, então você vai fazer isso. Se a pessoa não sabe, ele indica, né? Agora a pessoa, você prefere fazer o quê? Isso ou aquilo? Não, prefiro fazer aquilo. Então faz isso e aquilo, vou arrumar outro para fazer isso. Ele coloca de forma clara o que precisa ser feito. Prefere estar debaixo de autoridade para obter autoridade. Isso é importante, porque não quer dizer que há um princípio básico de liderança. Líder que não sabe se submeter à liderança não é de verdade líder. Líder sabe se submeter à liderança. Jesus era o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, mas ele, quando criança, obedecia a responsabilidade e obedecia a liderança dos seus pais. Um líder verdadeiro sabe se submeter a outra liderança, que em determinado momento vai estar hierarquicamente acima dele, né? Então, quem tem um dom de administração vai ter facilidade de se submeter a essa liderança. Óbvio que às vezes as coisas não vão funcionar do jeito que ele quer, mas ele entende que ele precisa apoiar, coordenar, mesmo que aquilo não está sendo do jeito que ele faria. Talvez ele faria diferente. Isso vai acontecer muito na vida. Você faria de determinada forma. É igual eu e a Edné. A gente mudou, eu queria pôr um móvel no lugar, ela quer pôr em outro. Então a gente tem que entrar num acordo. Quem vai ganhar a briga? É ela, lógico, né? Então, mas alguém tem que, né? Eu prefiro assim, eu prefiro desse jeito. Mas a gente tem que chegar num acordo, que as coisas têm que funcionar de uma determinada ordem, né? Então, quem tem o dom de presidir não quer dizer que a vontade dele vai prevalecer, mas significa que ele vai entender que em determinado momento não vai ser ele que vai estar coordenando, mas ele vai se submeter a quem está coordenando. Não assume responsabilidade a não ser que é delegado por aqueles com autoridade, porque ele sabe que um princípio interessante que ele não quer que façam com ele, não faz com os outros aquilo que ele não quer que façam com ele. É o princípio básico de que Jesus ensina em Mateus 7,12. Assim como quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles. Esse é um princípio bíblico magnífico.
A forma como você quer ser tratado é assim que você trata. Simples assim. Então, quem tem um dom de administração não vai usurpar ou não vai tomar à força posições. Ele vai respeitar o momento e a hora certa para cada coisa. E ele vai saber se colocar no lugar, né? Ele não vai assumir nada que não seja realmente delegado pela pessoa que tem a responsabilidade de delegar. Ele pode chegar e se oferecer. Isso, sem dúvida, ele vai fazer. Mas ele não vai chegar e atropelar as coisas. Porque não é isso que ele gostaria que fizesse se fosse ele quem estivesse no comando, né? Ele absorve responsabilidade quando não há quem delegue ou quem possa liderar. Aí que eu falei, ele se coloca à disposição. Ele está vendo que tem uma área deficiente e se coloca à disposição. Então isso é muito, muito interessante, muito importante. E a gente, né, que muitas vezes fica nessa posição de administrar, às vezes a gente está numa situação, a gente está tentando administrar 30 coisas ao mesmo tempo e fica naquela situação confusa, e a gente ama quando alguém vem e se coloca assim: se eu quiser eu assumo essa responsabilidade para você focar mais nisso. Gente, como isso é música para os nossos ouvidos, né? E tem gente que entende de uma outra forma, entende como se a pessoa tivesse ele acha que eu não sei fazer e está querendo tomar o meu lugar. Quem tem um dom de administração não vai pensar por esse meio, por esse âmbito, né? Por esse lado. Vai realmente entender que se ele não tem condição de agir e outro está se oferecendo, ele e a outra pessoa tem condições, nada melhor do que alguém para somar e a gente chegar no objetivo que precisa. Sente grande prazer no planejamento de projetos em longo prazo, porque ele consegue enxergar toda a situação, ele planeja passo por passo, para chegar até lá ele tem determinados passos e vai um por um. Então quem tem um dom de administração gosta de projetos de longo prazo. É uma pessoa que tem visão com uma perspectiva abrangente, consegue analisar todos os prós, todos os contras, pesar, ver o que é mais viável, o que é menos viável, o que pode funcionar, o que não vai funcionar, pede opiniões, procura saber. Isso é importante, né? Essa perspectiva abrangente, para que assim erros sejam evitados no processo. Tem a habilidade de manejar recursos e pessoas disponíveis. Então, é igual a questão da minha mudança, né? Eu sabia que ia ter pessoas disponíveis para ajudar, mas de repente começou a aparecer gente com caixa de tudo quanto é lado. E era tanta caixa chegando e tanta caixa que já estava lá. Eu falei: onde é que põe isso aqui, gente? Eu já não sei de mais nada. Chegou um momento que eu não estava conseguindo entender nada, né? E foi interessante que tem certas coisas que a gente não pensa, né? No meio do caos é difícil você ter um raciocínio normal. E a mudança chegou, todo mundo já queria ir embora, o pessoal da mudança também carregaram coisa o dia inteiro, eu já não estava aguentando mais. E aí eu desci, subi 2 caixas, 4 andares, falei: nossa, não tem coluna para isso não. Daqui a pouco começa a chegar gente que eu nem conhecia, estava subindo com caixa. Foi interessante, tinha gente que eu nunca vi na vida e estava subindo com a minha mudança. Olha, quem é você? Eu sou amigo de fulano. Que bom, né? Estou te conhecendo de uma forma inusitada aqui. E onde é que põe isso? Chegou uma hora que eu já não sabia mais onde que colocava as coisas. Aí de repente o Salés teve a brilhante ideia de ver se o chuveiro estava funcionando, e não estava funcionando. Aí foi resolver o problema do chuveiro. E aí vem o Raginho e falou: não, eu vou atrás de outro chuveiro. E o Salésio troca, um compra, outro troca. Olha que maravilha. E eu lá: isso mesmo, gente. Faz isso mesmo, acho uma boa, né? Isso mesmo. Daqui a pouco aparece: não, tem um lanche daqui a pouco. Foi maravilha, nós vamos precisar do lanche também. Daqui a pouco foi tanta coisa acontecendo, né? E a gente daquele jeito, chegando, né? E no fim, o que demorou quase 4 horas e meia para entrar no caminhão, levou 1 hora e 40 para sair e subir 4 andares. Isso é muita bênção, né?
Eu fiquei impressionado. De repente, parou o fluxo de pessoas, sumiu. Falei, o que aconteceu? Acabou. Já tinham subido com tudo. Falei, como é que é isso? Né? O povo suando e não tinha água. O filtro não estava dando vazão. Falei, gente, esse negócio aqui tá turbulento, né? Mas no fim todos sobreviveram, né, Cláudio? Uns Dorflex ali, outro aqui. E todo mundo está vivo e bem, né? Então, às vezes, você vê, nem foi eu que coordenei as coisas, mas alguém coordenou. Alguém falou assim, coloque essas caixas aqui. Isso aqui faz dessa forma e tal. É magnífico quando tem alguém que consegue pôr ordem no meio da complicação, né? Isso facilita bastante. Então, tem que ter habilidade para manejar recursos e pessoas, né? Às vezes você consegue administrar bem, mas em determinado momento você não tem condições, você precisa que alguém te auxilie nisso aí. Outra coisa, sente prazer em delegar tarefas e supervisionar pessoas. Isso, aparentemente, muitos não gostam, né? Mas é bom quando você consegue ter um planejamento e envolver pessoas nesse planejamento. Isso é muito bom. E se você, às vezes, você gosta de executar, mas não gosta de coordenar, é importante desenvolver essa área, porque às vezes na vida você vai precisar disso. Na vida você vai precisar disso, né? Não só num âmbito assim, mas é fundamental que você saiba fazer isso, mesmo que seja em uma pequena escala, não em larga escala, mas em pequenos momentos você vai precisar desenvolver isso, né? Saber e sentir prazer em delegar tarefas e supervisionar pessoas. Ter disposição a absorver críticas se é o preço a pagar para alcançar seus objetivos. Evidente que quem está à frente coordenando vai ser criticado de algum momento, porque alguém faria aquilo de uma outra forma. Claro que talvez realmente a outra forma pode ser mais funcional, mas a gente às vezes opta por insistir na nossa forma, que a gente está entendendo que aquilo vai ser mais produtivo. Nem sempre vai dar certo, mas se eu estou coordenando, eu tenho que estar aberto às críticas, né? Existe crítica construtiva e crítica destrutiva, ou crítica é crítica, o propósito é sempre o mesmo? O que você acha? Existem as duas? A crítica, ela é importante. A questão é a forma como coloca, o jeito de falar. Você pode falar uma verdade de várias formas, né? O evangelismo é isso. Você pode falar o evangelho, virar para uma pessoa e falar assim, ó, você vai para o inferno se não tomar o jeito na sua vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é você virar e falar o que Deus fez para te proporcionar a vida. Você falou a mesma coisa de formas diferentes. A questão é como que você vai ser mais produtivo da forma como você coloca. Então a crítica envolve isso aí, né? Uma coisa é você virar para alguém e falar assim, isso aí tá ruim, tá muito mal feito isso aí. Como é que você vai receber isso? Outra coisa é assim, já pensou em fazer isso dessa maneira para ver se isso fica melhor? É diferente, você joga para a própria pessoa a oportunidade dela enxergar uma outra forma. Não já chegar batendo na cabeça dela. Isso é muito ruim, olha só, ficou horroroso. Né? A pessoa já vai se fechar na hora para qualquer coisa que está sendo dito para ela. Mas quando você coloca uma outra possibilidade, para que ela mesmo perceba, é diferente, né? Demonstra grande zelo e ânimo quando engajado num projeto. Então, abraça aquilo com todas as forças, passa aquela paixão por aquele projeto, aquela questão. Não sei se você é assim, né? E aquela questão, e aí, tá animado? Igual, por exemplo, um teatro que vai apresentar na igreja, está todo mundo envolvido, quem está coordenando está animado, você vai fazer tal papel, os ensaios, o povo, né, animado. Agora,
É diferente quando alguém não se engaja. E aí, como é que está o teatro? Ih, aquilo ali, sei lá. Acho que eu não quero participar daquele trem, não. Acho que eu vou ficar doente, vou dar dor de barriga, não sei. É a visão da coisa. Sente grande satisfação em saber que o seu trabalho será de grande proveito no futuro. Quem não quer deixar um legado, né? Essas frases de efeito. Né? Você quer que aquilo que você faz tenha um reflexo futuramente. É natural. Então, não sei se você se preocupa muito com isso, né? Mas quem tem um dom de presidir tem essa ideia de que aquilo que ele faz, a organização que ele faz, tem um reflexo no futuro. Um exemplo que eu vivenciei recentemente na empresa que eu estava trabalhando, então assim, eram 3 atendentes pegavam de 7 às 5 e outros 3 atendentes de meio-dia às 10. Então, quando a gente solucionava um problema do cliente, a gente ganhava R$1 de comissão. Quando a gente tinha que abrir um outro procedimento de outra pessoa resolver, a gente não ganhava comissão. Tudo bem. Então, eram 3 atendentes, ou 6 no total, correndo atrás dos seus reais diariamente de comissão, que era o extra. Então, virou uma batalha, porque tem atendente lá que conseguia tirar mais, que consegue tirar mais de comissão do que do salário. Mas era uma briga. Então o telefone tocava, a pessoa desesperada, passava na frente de todo mundo, tinha aquele companheirismo. Eu atendi 15 ligações, o fulano não atendeu nenhuma. Eu vou deixar ele atender agora, não. Tem gente lá que não tinha essa visão. Então tinha certas comissões que eram mais direcionadas. E aí, eu vendo que aquilo estava gerando uma complicação, todo mundo quer comissão, e uns ganhando mais que outros. E na reunião eu propus, vamos fazer o seguinte: quem chega no horário de 7 às 4, porque são 3 turnos, manhã, tarde e noite. Certos atendimentos tinha vazão de manhã e tarde, mas quem chegava só à tarde e ficava à noite, de noite não tinha atendimento, por exemplo, de técnico de rua, que precisava de apoio, não tinha atendimento. Então, quem chegava à tarde e noite só tinha atendimento no período da tarde, então ficava deficiente, concorrendo com quem já estava de manhã e tarde. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte: quem chega manhã e fica manhã e tarde só vai prestar suporte para técnico de manhã. E de tarde só quem chega meio-dia. À noite não tem suporte. Aí fica igual. De manhã os 3 da manhã se matem para arrumar a comissão deles. E de tarde a turma da tarde dá os seus pulos. Se coordene e pega a comissão da tarde. De noite não tem comissão. E segue a vida. Foi a única forma que conseguiu ter um pouco de paz. E todo mundo conseguiu ganhar um pouco suas comissões. Senão estava uma briga até hoje lá, o povo se batendo. Eu não estou lá mais, mas a minha ideia está surtindo efeito. Então é isso aí, aquilo que você faz está tendo proveito, grande proveito no futuro, mesmo que você nem esteja lá mais, né? Está disposto a deixar outros receberem os reconhecimentos, ao menos que os objetivos são alcançados. Quem tem um dom de presidir não quer dizer que ele quer ser reconhecido por isso o tempo todo. Né? Ele prefere reconhecer quem esteve com ele no processo e fez tudo aquilo acontecer e chegar ao objetivo. Prefere focar num novo desafio uma vez que completa um projeto. Então ele não vai viver de um projeto bem sucedido, né? Ele quer desenvolver sempre alguma coisa e alcançar novos objetivos. Constantemente faz anotações visando tarefas para serem cumpridas, sempre observando áreas com deficiência que podem ser melhoradas e outras pessoas que podem assumir essa responsabilidade. Liderança vem com naturalidade e com capacidade. Liderança pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, mas ela é mais fácil, ela é mais bem proveitosa se quem tem naturalmente esse dom exerce, se aprimora nessa questão. Sabe quando é a hora de introduzir novos métodos
Isso é muito importante. A gente precisa entender que métodos mudam, o tempo muda, as coisas mudam. Antigamente, evangelismo era só falar com as pessoas, bater de porta em porta. Hoje, com a violência, com esse mundo confuso do jeito que está, você bater de porta em porta pode não ser mais produtivo. Mas os testemunhos de Jeová fazem isso tem 85 milhões de anos. É o método que eles querem insistir. A gente usa outros métodos. Hoje a gente usa o YouTube, usa o Instagram, usa o Facebook, usa a rádio, usa vídeo, usa um monte de outras formas para chegar no mesmo objetivo, porque o mundo ele vai se transformando, a gente tem que adequar métodos, adequar a realidade. Nossos princípios não mudam, nossa mensagem não muda, mas os métodos precisam ser adequados, senão a gente não alcança o objetivo. Quem tem o dom de liderança entende isso muito bem. Tem prazer de trabalhar arredado de pessoas. Então gosta de ter várias pessoas envolvidas no projeto. Não é aquela pessoa que gosta de fazer tudo sozinho. Eu prefiro fazer eu sozinho. Tem certas coisas que a gente prefere fazer sozinho. Quem fez faculdade sabe o que é trabalho em grupo de faculdade. É um teste de paciência, né? Eu nessa questão eu preferia fazer sozinho. Nunca consegui, mas sabe como é que é? Deseja completar seus projetos o quanto antes. Isso é bom. Tem nada pior do que projetos inacabados. A vida fica incompleta, né? Então, começou algo, termine. Isso psicologicamente, isso é muito bom. E quem tem o dom de presidir vai ter isso como meta. Não gosta de manter a rotina. Quer sempre novos desafios, novas oportunidades, fazer coisas que ainda não fez, aprender novas questões. É igual eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe, eu estou tentando empurrar para ela usar o celular de uma forma mais produtiva, né? Eu brinco com ela, mãe, tenta usar o WhatsApp, além de só ficar lendo as coisas. Ela não sabe escrever, mandar, ela não manda nada, ela só lê, né? A famosa é o observador de tudo. Ela não sabe gravar um áudio, não sabe fazer nada. Eu fico tentando, não, mas tem que... eu já tô velha para isso. Não tem esse negócio de estar velha para isso. Tem condições, é apertar um botão, falar e soltar. Eu acho que isso qualquer um consegue, né? Ela ainda não chegou nesse nível. E aí eu passei um outro celular para ela, a película tudo bonitinho, ela conseguiu arrancar a película tentando ligar o telefone. Como é que você conseguiu arrancar uma película da tela? Ela faz coisa que não dá para entender. Porque a capa estava ruim, eu estava tentando, ela para tentar tirar a capa para ligar o negócio, ela conseguiu arrancar a película. É muito mais difícil fazer isso do que ligar o negócio. Então, assim, tem que estar aberto a novas coisas, né? Porque a gente precisa desenvolver. Então, não sei qual o seu nível de desenvolvimento, de habilidade com essas questões, seu nível de afinidade com essas questões, quanto mais ou menos aí, mas faz a somatória dos seus pontos. Então lembre-se, né? Estude a história de José, faça aí uma reflexão, veja como José conseguiu, através de uma situação terrível, fazer ali uma ótima administração e foi uma grande bênção para o próprio Potifar. José foi uma bênção para a sua família, que o prejudicou muito. José fez uma administração que fez uma organização geral para várias nações desfrutaram disso. Então olha que coisa interessante, né? Só simplesmente a forma de organizar, de agir. E depois José ainda foi injustiçado, a mulher de Potifar ainda arrumou uma confusão com ele foi preso injustamente de novo, mas chegando na prisão, José ainda foi um ótimo administrador dentro da prisão. Onde José chegava, ele, como diz a gíria de hoje, ele causava, né, da melhor forma possível. Então José é um grande exemplo para a gente estudar, refletir sobre esse dom de administração. Então vai faltar um só para a gente concluir a série, né? Que é o dom da misericórdia, que esse é um dom, isso eu tenho certeza que tem pelo menos uns 4 aqui que tem, hein? Por alto.
A gente vai refletir ele nesse dom logo. E aí assim a gente vai concluir e dar sequência.